Oi pessoal, para esse vídeo nós queremos aplicar alguns conceitos de integração em probabilidade e nós vamos falar de variáveis aleatórias independentes e também, por que não, de uma função densidade de probabilidade que é bem conhecida no mundo das probabilidades. Então a gente vai considerar x e y, duas variáveis aleatórias independentes e contínuas, e a minha função densidade de probabilidade é simplesmente 1 sobre uma certa constante a, que multiplica a exponencial de menos lambda x e menos lambda y. Também pode ser escrita via um produto dessa forma. E aqui, para a minha função, eu estou querendo que o x e o y sejam não negativos. Então, os dois são maiores ou iguais a zero. Ótimo. Dentro desse contexto, dentro dessa função, elas são funções independentes, eu vou colocar no contexto seguinte. Bom, o x, por exemplo, e o y são o número de horas que demoram para um certo computador queimar. Então vamos colocar que o x seria quantas horas demora para o processador queimar e o y quantas horas demora para um monitor queimar. Então poderia ser uma coisa assim, é bem simples, é uma função de densidade de um parâmetro para cada uma das variáveis. Uma primeira pergunta que a gente tem é a seguinte: dado esse 1 sobre a vezes essa função, essa constante que multiplica aqui, ou melhor, que divide, ela é uma constante que tem que ser colocada cuidadosamente. Por quê? Porque, ora, se você pegar a probabilidade toda, qual é a probabilidade toda? É a probabilidade de queimar em algum momento. Quer dizer, o processador e o monitor vão ter que queimar em alguma hora. Mas então você teria que integrar nesse primeiro quadrante inteiro e falar que a probabilidade para x e y maiores do que zero tem que ser exatamente igual a 1. E a probabilidade, quando você tem uma função densidade, a probabilidade é simplesmente a integral da função densidade. Então aqui eu quero falar que a minha probabilidade do meu equipamento queimar em algum momento qualquer é essa integral. Ou seja, a integral em x de 0 até infinito, significando que eu vou pegar o x até o máximo que eu puder, até todo o meu domínio. E a integral em y de 0 até infinito da minha função densidade, isso vai dar a probabilidade do monitor queimar e do processador queimar. E é claro que se você coloca os dois tempos para ir para o infinito, essa probabilidade tem que ser 1. Ou seja, em algum momento vai queimar, certo? Então, essa probabilidade aqui, como eu coloquei de 0 até infinito, do domínio inteiro é 1. E quando a gente faz essa integral no domínio da f inteiro, que é uma função de probabilidade, a gente consegue talvez descobrir qual é a constante que vai balancear a função, ou seja, a constante cuja integral toda no domínio inteiro vai dar 1, e aí a probabilidade vai ser 1. Então vamos descobrir o valor de a fazendo uma conta relativamente simples, tá? 1 é igual a essa integral aqui. Veja que a integral é independente tanto em y quanto em x. Para você ver isso melhor ainda, eu vou reescrever de uma outra forma. Isso é a integral de 0 até infinito. Por exemplo, quando eu for integrar em x, esse número aqui que está em y, perdão, aqui é y, esse número aqui, ele pode sair da integral em x porque ele é uma constante com respeito a x, certo? E aí você pode integrar de 0 até infinito em x e depois integrar em y, certo? Depois que você integrar, veja que isso daqui vai dar um número, né? Isso aqui vai dar um número. Então esse número poderia até sair aqui e você colocar que a integral dupla nesse caso é o produto das integrais, porque são coisas totalmente independentes. Mas enfim, eu vou integrar logo 1 sobre a. Eu vou integrar tanto em x como em y ao mesmo tempo e vou fazer o produto, que foi o que eu já comentei. Então quando eu integro a exponencial de alguma coisa vezes y dy, vai dar essa mesma exponencial dividido pelo coeficiente que multiplica y. Então eu vou colocar que isso daqui é menos mi y dividido por menos mi. Eu vou colocar esse menos aqui fora e vou colocar um mi aqui. Então isso daqui é uma integral, tá bom? Isso aqui é aplicado de 0 até infinito. E vou multiplicar pela outra integral, que é a mesma coisa. Então vai ficar de menos lambda x. E esse menos lambda, que é o coeficiente do x, sai dividindo. Então eu vou dividir por menos lambda, vou deixar o sinal aqui. E vou colocar isso daqui, vou colocar de 0 até infinito. E vou multiplicar. Veja que é a multiplicação das duas coisas. E bom, se você sabe um pouquinho sobre o limite da exponencial, você sabe que aqui tem um menos, o meu lambda e o meu mi são números positivos, eu coloquei o menos para fora para destacar.
Quando o y vai para infinito, esse número vai para zero. O mesmo acontece com o x. Então, no infinito vai dar zero. Isso aqui é 1 sobre a de zero, menos quando o y for zero. E a exponencial de zero é 1. Então, vai ficar menos, com esse menos aqui, 1. 1 sobre μ, perdão. E aqui é a mesma coisa, né? O raciocínio é idêntico. Quando x vai para mais infinito, isso daqui dá zero, menos. Como você já tem um menos aqui, quando x é zero, vai ficar 1 sobre lambda. Pronto. Então, basicamente, essa é a integral. E você vai notar que isso daqui é 1 sobre a, que multiplica 1 sobre μ vezes lambda. Tudo bem? É só você fazer o produto aqui do que sobrou. Então, aqui esse menos cancela, etc. E aí, claro, isso tudo tem que dar 1 horas. Então, esse é um sinal de que a sua constante 1 sobre a tem que ser exatamente um μ vezes o lambda. Tá bom? Então, na minha função f agora, eu já posso até substituir, se eu quiser aqui, ó. Ao invés de escrever esse 1 sobre a, eu vou escrever μ vezes lambda, onde μ e lambda são os parâmetros que vão depender, claro, da qualidade do monitor, da qualidade do processador, etc. São parâmetros que vão te dizer qual é a probabilidade de queimar depois de um certo tempo x e y, tá bom? Lembrando que cada um deles é o tempo de um dos componentes do seu computador e que essas coisas são totalmente independentes, tá? E bom, para a gente aplicar então isso daqui, eu tenho mais uma pergunta para fazer, só para a gente tentar entender. Veja que a função densidade ali, quando você integra, você tem a probabilidade de o componente queimar. A probabilidade de queimar em até x horas, y hora. Então, qual a probabilidade de o processador e o monitor queimarem em até 2.000 horas? Então, você quer a probabilidade das duas coisas, é o produto das probabilidades. Então, os dados para a gente resolver essa, é o μ e o lambda, são 1 sobre 8.000. Tá? E aí a gente vai fazer, então, essa probabilidade aí, ela vai ser igual a quem? A integral de 0 até 2.000, da integral de 0 até 2.000, da minha função, que agora eu vou escrever μ vezes lambda, é elevado a menos μ y, é elevado a menos lambda x, dx dy ou dy dx, veja que aqui você pode integrar em qualquer ordem, até porque aqui os domínios são os mesmos, tá bom? Então você está integrando, no caso, num retângulo, num quadrado. O quadrado tem lado 2.000 no plano, você tem a função qual é a chance do negócio queimar. E bom, basicamente eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa, eu vou passar esse μ e esse lambda aqui para fora. Eu já vou integrar, vai ficar mais ou menos o mesmo processo que eu já tinha antes. Eu vou ficar com menos é elevado a menos lambda y sobre μ, aliás, menos μ y sobre μ, de 0 até 2.000, e menos é elevado a menos lambda x sobre lambda, também de 0 até 2.000. É importante você observar que esses números são iguais, né? Vão ser iguais porque eu adotei aqui que o μ é igual a lambda, tá? Para simplificar nosso exemplo. É claro que se o μ for diferente do lambda, aí já vai dar diferente. Então, no meu caso, a chance de queimar o processador e o monitor até 2.000 horas são chances iguais. Tá? E, bom, isso daqui eu poderia substituir para cá, ó, μ vezes lambda, e só para eu montar a conta para você, isso vai ficar E elevado a menos μ 2.000, menos 2.000 vezes μ, eu vou escrever, dividido por μ, tudo bem? Menos, desculpa, é menos isso aqui, mais 1, certo? Que é quando o y for 0, 1 sobre μ. Então, vou colocar aqui mais 1 sobre μ. Certo? E a outra vai ficar a mesma coisa, menos elevado a menos 2.000. Lambda sobre lambda, mais 1 sobre lambda. Se você quiser ver bem como é que vai ser tranquilo, esse μ que está nesse denominador corta com esse lambda que está nesse denominador corta com esse. E como μ e o lambda são iguais, você tem esse número aqui ao quadrado, que no fundo é 1 menos elevado a menos 2.000, μ ou lambda, enfim, tanto faz, ao quadrado.
Isso é a chance dele queimar, que é 1 menos isso aqui, ou seja, isso aqui é a chance dele não queimar, é só a exclusão das probabilidades. E você substituindo e fazendo aqui a sua exponencial, você vai perceber essa chance em torno de 5%, é 4,9% mais ou menos. Ou seja, a chance do aparelho queimar, tanto o processador quanto o monitor, seu computador inteiro queimar em até 2.000 horas é 5%. Acho que é uma qualidade razoavelmente boa, vai durar provavelmente mais do que 2.000 horas, tá bom? Então fica aí as integrais iteradas, você pode trocar a ordem de integração nesse caso em retângulos, pode pensar que a integral dupla é o produto das integrais, uma aplicação bem bonita na área da probabilidade. Espero que você encoraje a fazer bastantes exercícios, integrar bastante, até você ficar bom nisso, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.